dia, professora Scarlett. Estou aqui novamente para trabalhar com vocês, Fractal Revisa. Hoje nós iremos estudar denotação e conotação. Sentido denotativo, como nós vimos em sala de aula, é o sentido real das palavras. E o sentido conotativo, o sentido figurado. Lembre-se que eu ensinei para vocês um pequeno macetinho, que seria o quê? Denotativo de dicionário. Mas não se esqueçam também que eu posso encontrar o sentido conotativo nos dicionários. Mas, como eu falei para vocês, quando tiver o sentido conotativo, aparece claramente no dicionário, sentido conotativo. Já o denotativo não precisa esclarecer no dicionário, porque o dicionário trabalha com o sentido das palavras, ok? Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, pisei na bola com tal pessoa, não quer dizer que você foi ali e pisou na bola. Não é isso, não está no sentido real, não está no sentido denotativo, está no sentido conotativo, que eu deixei de fazer alguma coisa para aquela pessoa, eu deixei aquela pessoa chateada por algum motivo. Então, está no seu sentido figurado. Vamos então, para reforçarmos nosso aprendizado sobre conotação e denotação, resolvemos o exercício 5, exercício 6 e o exercício 7 da lista de vocês. Para nós resolvermos esses exercícios, precisamos fazer a leitura do texto. Observem aí. Nós temos ali o famoso Armandinho, que é uma personagem brasileira, tá? Do escritor Alexandre Beck. Mas você é um amigo da onça, né, Dinho? Sou sim, da onça parda, da pintada. Se nós fazemos a leitura só do primeiro quadrinho, mas você é um amigo da onça, né, Dinho? Nós retomamos aquela ideia de amigo da onça, aquele que não é leal, aquele que te trai de alguma forma. Mas o Dinho, que é o nosso Armandinho aqui, ele não leva ao sentido figurado da palavra, ele leva ao pé da letra, o sentido denotativo, que ele é o amigo da onça, do animal onça, que pode ser a parda, a pintada, ok? Então, vamos fazer a leitura da questão 5. Releia o primeiro quadrinho da tira e explica o sentido conotativo da expressão amigo da onça. Para nós resolvermos essa questão, não precisamos do contexto da tirinha, é só você relembrar. O que é amigo da onça? Como a sociedade interpreta a expressão amigo da onça? Amigo da onça é aquele amigo que não é nosso amigo, que é considerado traíra, que te engana, que não é leal, que é desleal. Okay? Vamos fazer então a leitura da questão 6. Observe os primeiro e segundo quadrinhos e responda. Por que Armandinho foi chamado de amigo da onça? Vocês não precisam ir lá no último quadrinho por enquanto. Vamos observar só o primeiro e o segundo. O que nós temos ali na primeira imagem? Nós vemos o amigo dele todo sujo de lama. E na segunda imagem, uma bola. Então, nós acreditamos que os amigos estão brincando de jogar bola. Então, ele suja o seu amigo, ele bate com mais força a bola. Então, ele é visto como não um amigo, ele é visto como uma pessoa que é mais grosseira, machuca o outro, que fere o outro. Por isso que ele é chamado de amigo da onça. Mas, lógico, nós sabemos que é uma brincadeira entre amigos, que ele de fato não é amigo da onça. Foi só ali no calor da emoção do jogo. Agora, vamos fazer exercício número 7. Explique como Armandinho interpreta a fala de seu amigo. Então, a gente vai ver a visão do Armandinho. Como que ele entende a expressão ali dita pelo amigo? Você é um amigo da onça, Dinho. Em sua interpretação, ele compreende a expressão amigo da onça no sentido conotativo ou denotativo? Então, perceba que são duas questões. Primeiro, você vai dizer o que ele entendeu. Ele entendeu com a expressão amigo da onça que ele era realmente amigo dos animais. Quando ele entende isso, ele emprega ali o sentido denotativo ou conotativo. Como nós vimos, ele entende no sentido literal, no sentido real, logo no sentido denotativo. Nós também estudamos nesse primeiro momento sobre multimodalidade. Lembra que eu falei para vocês que multimodalidade é só um termo novo, uma palavra nova, mas já é uma matéria muito conhecida de vocês, que são as várias linguagens que nós temos dentro dos textos, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal, e elas constroem o sentido do texto. Então, o autor não coloca a linguagem não verbal ou verbal à toa no texto, ele coloca para construir o seu sentido. Então, a multimodalidade, como nós vimos em sala, multi, refere-se a muito, a várias. No caso aqui, a modalidade que nós estamos falando é a linguagem. Então, nós temos a linguagem na língua portuguesa. Então, seriam as várias linguagens dentro do texto, algo que vocês já estudavam há muito tempo. Só que agora com um novo nome, multimodalidade. Então, vamos fazer alguns exercícios para nós retomarmos essa ideia de multimodalidade estudada por vocês.
Nós vamos resolver então as questões 9 e 10, vamos fazer a leitura. Lembre-se que essas questões foram trabalhadas constantemente em sala de aula. Enfatizei a questão de vocês descreverem as multimodalidades, de vocês perceberem como esses recursos constroem o sentido do texto. Não basta dizer que a multimodalidade constrói o sentido do texto. Isso já é fato. Eu preciso enxergar, mostrar, deixar claro para o outro por que o autor usou esses recursos. Por que ele está usando esses elementos dentro do texto? Construir o sentido dele, mas de que forma que ele faz isso? Então, nós vamos observar aí o texto 1. Para observar esse texto, nós não temos linguagem verbal. Então, as várias linguagens que nós temos é feita ali através das linguagens não verbais, as imagens, as expressões faciais, as linhas de movimento. Então, nós temos o Cebolinha de um lado, a Magali do outro. Precisamos retomar o quê? A característica da Magali. A Magali é uma personagem gulosa, gosta de comer. Eles estão ali jogando como se fosse um malabarismo, jogando bolas, mas de fato não são bolas, são frutas. Então, jogando. Primeiro momento eu vejo ali o Cebolinha jogando. Tem as linhas de movimento indicando esse círculo, de que as maçãs estão sendo ali rodadas. E nós observamos ali o Cebolinha com a expressão assim, o que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Olhamos para o outro lado, nós temos a Magali. Ela está também jogando as frutas, só que as frutas já foram comidas, ela já comeu todas. Então, enquanto ele joga, de fato, brinca, ela apenas está brincando para comer. O objetivo dela é ter uma alimentação, porque ela gosta disso. E nós percebemos novamente ali a expressão facial da Magali, nós vemos a degustação dela, tem a saliva saindo ali, nós vemos as linhas de movimento. E é muito importante observar que nós temos ali só uma parte da maçã, para mostrar o quê? Que ela já comeu todas. Vamos fazer a leitura da questão 9. Observe a multimodalidade da tira. Letra A. Descreva os recursos multimodais explorados no texto. O que acontece? Nós temos vários recursos. Não vou falar assim, tem linguagem não verbal. Não basta, tem que descrever, explicar cada um que eu vejo ali. Então, nós temos as expressões faciais das personagens. Cebolinha, assustado, o que aconteceu com as maçãs de Magali. Magali, nós temos ali a saliva, mostrando que ela está satisfeita por ter comido. Além das expressões faciais, as linhas de movimento, indicando ali que as maçãs estão em um círculo para mostrar de fato essa brincadeira. Então, esses recursos ajudam a construir o sentido do texto. Que sentido é esse? É a nossa próxima pergunta. O que esses recursos comunicam? Os recursos comunicam para nós, demonstra que a Magali comeu todos os alimentos e Cebolinha ficou ali assustado, olhando aquilo. Era uma brincadeira e ela não fez aquilo de uma brincadeira. Fez de um prazer, de comer, fazer o que ela mais gosta, alimentar. Não o que ele gosta, como criança, que é brincar. Vamos então agora para a questão 10. Explique como é construído o sentido do texto. Lembre-se de ressaltar em sua resposta a característica de Magali. Vocês devem estar se perguntando, mas professora, eu já respondi essa pergunta na questão anterior. É porque uma coisa está ligada na outra, não é um texto? Então, um texto ele tem a continuidade, um nexo. Agora vocês vão explicar o sentido. E esse sentido ele foi construído como? A partir dos recursos multimodais, que foi aquilo que nós avaliamos na questão 9. Então, qual que é o sentido do texto? Nós temos ali uma personagem que gosta de comer, ressaltando a característica dela, que é ser gulosa, e um personagem que talvez goste, mas não tanto quanto a Magali. E eles estão brincando, só que cada um tem uma brincadeira de forma diferente. Ele brinca jogando como se fosse um malabarismo e ela aproveita aquela brincadeira para comer, comer e comer, como vocês já sabem. Ela é gulosa. Então, por hoje nós ficamos nesses dois assuntos, denotação, conotação e multimodalidade. Mas lembre-se que sempre vamos estar estudando isso, porque esses elementos são muito importantes para nós construirmos os sentidos que os textos querem nos transmitir. Então, o tempo todo nós estamos retomando esses elementos aí tão importantes da linguagem. Espero vocês na próxima videoaula. Tenho certeza que vocês compreenderam o conteúdo, que não vão esquecer de observar o recurso multimodal, descrever um por um, porque isso é muito importante. Cada recurso constrói o sentido do texto e descrever e explicar como constrói o sentido. Então, boa prova para vocês. Até a próxima videoaula.